pessoal, tudo bom com vocês? Que bom! Eu espero que esteja muito bem. Hoje eu trouxe para vocês uma aula que eu assisti da professora Camila no canal Clarissa Pereira Pedagoga, uma aula muito importante sobre os princípios da matemática, que são base para o aprendizado dessa disciplina e que tem dificultado muito a vida das crianças porque essas habilidades não têm sido bem trabalhadas. Então hoje nós vamos fazer aqui um resumo da aula da professora Camila. Antes da gente entrar nos princípios da matemática, é importante que vocês saibam que as crianças pequenas, elas não sabem contar. Elas apenas verbalizam uma sequência de números que ela escuta falar. Pois sabe falar, então ela reproduz uma sequência que ela escuta. Então, os princípios da matemática, para serem compreendidos, precisa de maturidade cognitiva e as crianças pequenas ainda não têm essas habilidades e não conseguem dominá-las. Então, a partir dos 5, 6 anos, é que as crianças realmente vão aprender a contar e a utilizar os outros princípios da matemática para isso. Portanto, quando você escuta uma criança contando de 1 a 10, com 2, 3 anos de idade, ela não está quantificando, ela apenas está reproduzindo uma sequência de números que ela escutou. Então, no início da alfabetização, é importante que nós trabalhemos com as crianças os princípios na sua raiz, que seriam sequenciação, classificação, ordenação, tudo de uma forma muito lúdica, com muita brincadeira, para a criança vá percebendo esses significados à medida que brinca, à medida que vai praticando e usando materiais concretos. Contar é um dos princípios fundamentais da matemática e é uma habilidade que precisa ser consolidada. Então, ela foi iniciada na alfabetização infantil e a partir da primeira série nós vamos consolidar todos aqueles conhecimentos que foram dados através de brincadeiras e de forma lúdica. Então, vamos lá aprender os princípios fundamentais da matemática. Quantificar, verbalizando os números desde muito cedo, contribui para a evolução do pensamento numérico das crianças de uma forma bem natural, apenas ouvindo elas conseguem reproduzir o nome dos números. Então, até os 3 anos de idade, as crianças não sabem contar, como a gente já tinha dito para vocês, elas apenas reproduzem. E contar é um dos princípios fundamentais da matemática, é um dos. E existem 5 princípios básicos. Os 2 últimos, as crianças vão aprender lá para os 7, 8 anos, e os 3 primeiros, dos 5 aos 6 anos de idade, é o que se espera. Aqui eu procurei trazer para vocês, não eu, a professora Camila, né, o que são esses princípios e como podemos intervir em cada um deles. O primeiro princípio é a correspondência termo a termo. Isso significa que a criança precisa ter consciência de que para cada um objeto eu conto um número uma única vez. Eu não posso repetir 2 vezes e também não posso pular um objeto quando eu conto. Existe uma prova piagetiana que pode te mostrar se a criança domina ou não este princípio. É a prova da correspondência termo a termo de Piaget. Isso você pode procurar no YouTube ou em vídeos da internet. Como é que eu posso intervir para que essa criança aprenda a fazer correspondência termo a termo? Uma das estratégias é, por exemplo, separar o que já foi contado, contando de um lado da mesa, para não pular ou contar 2 vezes. Outra estratégia é colocar uma miçanguinha ou um feijãozinho em cada um dos objetos contados, para a criança perceber que não tem nenhum sem feijãozinho e que nenhum deles foi pulado ou colocado 2 feijõezinhos. Então, não foi contado 2 vezes e também não foi pulado. O segundo princípio se chama ordem estável. Isso quer dizer que a criança precisa perceber que quando fala a sequência dos números, ela sempre será a mesma. Eu conto sempre do mesmo jeito e não do jeito que a criança quer. Então, saber o nome e a sequência aqui é muito importante. Como é que a gente pode intervir? Primeira coisa é pedir para que elas coloquem na ordem certa objetos numerados. Por exemplo, uma caixa de fósforo com números escritos nelas. Então, usar números móveis para que as crianças ordenem. Você pode tirar um número e pedir para ela dizer qual está faltando. Ou então dar um número a ela e ela deve colocar no lugar certo. Este tipo de atividade, escrita ou com material concreto, ajuda muito a desenvolver esta habilidade de ordem estável. O terceiro princípio é a cardinalidade.
é ter consciência de que o último número que se conta é o correspondente ao total desses números. Então, como saber se a criança domina este princípio? A criança que não domina este princípio vai ficar insegura no momento em que você contar para ela alguns objetos e você perguntar para ela: quantos objetos tem? Outra forma de saber é colocando objetos concretos em distâncias diferentes, ou então mudando a posição. Você sempre vai perguntar quantos objetos tem, e dependendo da posição ou da colocação desses objetos, a criança pode ficar insegura ou não para responder. Com a mesma prova piagetiana de correspondência termo a termo, você também pode avaliar se há domínio deste princípio. A criança precisa entender que, independente da posição que o objeto está, a quantidade continua sendo a mesma. Outra estratégia eficiente é pedir à criança que conte a partir de um determinado número. Então, se você coloca para ela uma operação matemática de 5 mais 5, ela precisa perceber que ela não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela pode começar a contagem a partir do primeiro número, 5, e assim da sequência a contagem, 6, 7, 8, 9, 10, e assim ela vai conseguir fazer a operação de adição com muita tranquilidade. Isso vai acontecer porque ela sabe que a ordem é a mesma, se começando do 5 ou do 6. Ela não precisa contar a partir do 1 até o 5 e depois do 5 até os 10. O quarto princípio se chama irrelevância da ordem. A ordem da contagem, ela não altera o total. Este é um princípio um pouco mais complexo e pode ser que as crianças pequenas demorem um pouco mais para entender. Então, esse é um dos princípios que lá para os 7, 8 anos vão ser melhor compreendidos. Neste princípio, a criança deve entender que contar 1, 2, 3 da direita para a esquerda é o mesmo que contar 1, 2, 3 da esquerda para a direita, ou então do meio para a ponta, ou ainda de cima para baixo, ou então de baixo para cima. Sempre será a mesma contagem. Isso implica saber que não importa a forma como eu contar, o total não vai mudar. O quinto princípio é a abstração. Também é um princípio que pode ser que a criança só compreenda mais tarde, já que abstrair é uma habilidade mental que exige maior maturidade cognitiva. O que é a capacidade de abstração aqui? É a capacidade de contar objetos de várias naturezas e abstrair valores desses objetos. Por exemplo, contar dinheiro. Uma nota de R$ 5, ela é uma nota, mas ela equivale a 5. Temos uma nota, mas ela vale 5. A quantidade é uma, mas ela representa 5. E representar é uma capacidade que exige muita abstração. Então, é preciso se desprender daquilo que se está vendo e compreender o que está sendo representado. Então, sair do apoio concreto para pensar abstratamente exige maturidade cognitiva. Você pode perceber o domínio ou não deste princípio pedindo para uma criança escolher entre uma nota de 50 e 10 notas de R$ 2. A criança que não domina este princípio vai escolher as 10 notas de R$ 2. Então, jogar varetas, onde as cores representam quantidades diferentes, jogar com trilhas, onde o lado representa o número das casas que se deve andar, e outros jogos também, ajudam a criança a desenvolver a capacidade de abstração. Existem vários outros tipos de materiais que ajudam a fazer isso, como dados, bolinhas ou números móveis, né? Boliche com números, com reta numérica. Existem uma série de objetos e estratégias que você pode utilizar para conseguir fazer a criança abstrair essa ideia de número. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando trabalhamos os princípios, eles devem estar conectados uns com os outros. Na verdade, eu não vou trabalhar um princípio de cada vez. Esses princípios vão estar sendo trabalhados ao mesmo tempo. E a criança vai absorvendo essa ou aquela informação à medida que ela vai tendo maturidade para isso. Bom, assim a gente termina o nosso vídeo de hoje.
Espero que este conteúdo tenha ajudado vocês, professores, como também me ajudou. Obrigado mais uma vez à professora Camila, do canal Clarissa Pereira Pedagoga. Recomendo para vocês. Um grande abraço, pessoal. Não esqueça de dar o like e de se inscrever no nosso canal.